A nossa pregação da palavra de Deus. Hoje nós vamos trabalhar o livro de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, eu estarei lendo na versão NVI. Se você está sem a Bíblia, irmãos, olha, nós temos aqui o projetor, o texto está aqui, mas eu aconselho que você não perca a prática de procurar o texto na Bíblia também não. Porque senão vai chegar uma hora que você vai precisar procurar o texto na Bíblia, e aí o irmão está falando em Gênesis, e aí faz igual o cidadão uma vez, fala assim, pastor, eu estou lendo a Bíblia e tal. O irmão começou por qual livro? Comecei pelo começo. Já chegou em Gênesis? Não, ainda não. Então não está nem sabendo o que está acontecendo com a Bíblia, não é? Então, irmãos, também pega esse costume. Quando você for ler, eu sei que hoje em dia a facilidade é muito grande. A facilidade é muito grande. Mas tenta usar um pouco mais dos recursos naturais, não virtuais apenas. A gente pega computador, a gente pega celular, a gente gosta de ler aqui. Bom, pega um livro de vez em quando, leia. Isso vai fazer bem para você. Tá bom? Então, pega esse costume também. Essa epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ela é uma epístola pastoral. Timóteo, ele foi pastor na igreja de Éfeso. Aliás, a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha bons pastores. Paulo pastoreou a igreja de Éfeso temporariamente. Timóteo pastoreou a igreja de Éfeso. O apóstolo João pastoreou a igreja de Éfeso. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que verdadeiramente ela tinha bons pastores, todos de linha apostólica. E Timóteo, ele recebe essa carta de Paulo por volta do ano 64. Paulo estava prestes a morrer nesse período. Paulo é morto por Nero, ele é decapitado pelo imperador Nero. Ele vai a Roma, prega a palavra de Deus, conforme ele próprio admite, ele prega para toda a guarda pretoriana. Paulo, ele consegue o ápice daquilo que ele sonhava, que era ir a Roma, pregar a palavra de Deus. Ele não se conformava só em ficar naquela região. Então ele dizia, eu vou para Roma. E quando chega lá no livro de Atos, no capítulo 25 para frente, você vai entender que começam a acontecer alguns problemas na vida de Paulo. Paulo vai fazer uma defesa perante o imperador, né, representado ali no momento, e ele, quando percebe que a sentença dele vai ficar local, ele fala assim, não, então eu apelo para César, eu quero ir para Roma, embora Nero fosse o pior imperador para os cristãos, mas Paulo estava pouco preocupado se Nero era bom ou se Nero era ruim. Paulo estava preocupado em pregar a palavra. E quando ele chega lá, ele fica preso. E ele escreve, então, várias epístolas na prisão. E a epístola que ele escreve a Timóteo, ele dá vários conselhos àquele jovem pastor, conselhos que se aplicam a nós hoje, e que nós fazemos bem em prestar atenção. Ele começa dizendo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. O apóstolo Paulo começa incentivando Timóteo, então, lembrando que um dia todos nós seremos julgados por Cristo. Conjuro-te diante de Deus, que há de julgar os vivos
e os mortos. A humanidade se esquece disso, irmãos. Um dia, todos nós compareceremos diante da cadeira de juiz de Cristo. A humanidade, ela é separada em duas classes. Isso é muito comum quando nós entendemos a história. A humanidade está separada, os em Cristo e os em Adão. Então são duas classes. É quem está em Cristo e quem está em Adão. Os que estão em Cristo são os vivos. Por isso que ele vai julgar os vivos e os mortos. Os em Cristo são os vivos. E estes vivos compõem a igreja do Senhor Jesus em toda a terra. Lembrando que não compõe uma placa. A igreja do Senhor Jesus é composta por cristãos individuais em todo o mundo. Amém? Então nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Nós estamos vivos. Posso ouvir um amém? Amém. Seremos julgados por Cristo. Quando? Seremos julgados por Cristo naquilo que a Bíblia apresenta como o bema, ou tribunal de Cristo. Só que tem uma coisa interessante, irmãos. Esse nosso julgamento em Cristo Jesus, ele não é um julgamento para condenação. É por isso que é importante entender a palavra de Deus. O seu julgamento não é para condenação. O seu julgamento é um julgamento para você receber o galardão da parte de Cristo. Baseado em quem você foi como crente nessa vida. Que tipo de crente sou eu? Essa é a pergunta que você vai responder diante de Jesus. Mas uma coisa, você já está salvo. Você já está salvo. Mas você vai comparecer perante Cristo. E você será julgado, sim, pelas suas obras. Tem muita gente que entende errado esse negócio de salvação por obras. Eles falam, mas ninguém é salvo por obras. Sim, ninguém é salvo por obras mesmo. Somos salvos única e exclusivamente pelo sangue do Cordeiro. Porém, todo salvo, ele produz obras de salvo. Todo salvo produz obras de salvo. É impossível uma pessoa que diz que é salva estar estático nesse mundo. Jesus diz, vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Então o salvo é visto. O coração do salvo começa a produzir coisas boas. O coração do salvo começa a produzir amor ao próximo. O coração do salvo, ele é diferente do coração dos mortos. Esse é o coração dos vivos. E os mortos são aqueles que vão ressuscitar apenas no juízo final, para serem julgados, que é todo o resto da humanidade. Então são duas classes, é quem está em Cristo e quem não está em Cristo. Nós não vamos dividir quem serve a Deus e quem serve ao diabo, não. É quem está em Cristo e quem não está em Cristo, quem está em Adão. Porque quem está em Cristo nasceu de novo como filho de Deus. Foi aquilo que Jesus falou para aquele homem aquele dia, ele disse assim, a menos que você nasça de água e do Espírito, você não poderá ver o reino de Deus. Então os salvos nascem de novo, são regenerados. E quando você nasce de novo, o Espírito Santo de Deus começa a produzir algo diferente na sua vida. Começa a produzir algo que você não tinha. Você vai perceber que você vai se tornar uma pessoa com muito mais compaixão. Você vai começar a demonstrar na sua vida o fruto do Espírito. O fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, brandura, fé e autodomínio. Este é o fruto que o salvo começa a produzir.
Alguns me perguntam, ancião, como é que eu vou saber então se eu estou salvo ou não? Bom, a primeira boa notícia que eu tenho a você é que se você entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, você já está salvo. Essa é a primeira boa notícia. E a segunda, como é que eu confirmo a minha salvação? Você confirma a sua salvação olhando para si mesmo e vendo quais são os frutos que o seu coração está produzindo. Então você não precisa ter medo de se encontrar com Cristo. A sua vida produzirá aquilo que Cristo vai julgar. Quem entendeu isso? Agora ele diz que os mortos também serão julgados, são os que estão em Adão. É o homem natural, é o homem carnal, é o homem que vive no mundo normal, é aquele seu vizinho que não conhece Jesus, são aqueles índios que morreram lá naquela época em que, como diz minha mãe, não se sabia nem de Deus e nem de Santa Maria. São aqueles índios, são aquelas pessoas que morreram, aquele seu parente, aquela pessoa boa, que morreu sem conhecer a Jesus. Ele também será julgado. E a Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 2, que eles serão julgados de acordo com o que fizeram, de acordo com as obras. No dia em que Deus, estou citando Romanos capítulo 2, versículos de 14 a 16. No dia em que Deus julgar as ações dos homens através do meu evangelho, disse Paulo. Então esses também serão julgados. Aí sim, nós teremos um julgamento no final do milênio, que esse é chamado juízo final, para todas as pessoas da terra. Para todas as pessoas da terra haverá esse julgamento. Mas a igreja de Jesus já está salva, já está julgada, já está galardoada e já reinou com Jesus durante os 1000 anos. Já receberam a imortalidade. Os demais serão julgados. E aí alguém talvez diga assim, ué, então eles vão ganhar salvação pelas obras? Não. Eles ganharão a salvação, nesse juízo final, apenas através dos méritos sacrificiais de Jesus. Jesus diz que quem conhece a lei vai ser julgado pela lei. Quem não conhece a lei vai ser julgado como que sem lei. Não dá, por exemplo, para você pegar um brasileiro e julgar ele de acordo com a lei dos Estados Unidos. Concorda? Assim também, Jesus não vai pegar essa pessoa que não teve oportunidade de conhecer o Evangelho e simplesmente jogar na condenação, mandar para o lago de fogo. Não. Ele disse, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Então eu creio, irmãos, e creio com base na Bíblia, eu não creio com base em achismo, não. Isso que eu estou ensinando é doutrina bíblica. Eu creio que no juízo final, só vai para o lago de fogo pessoas semelhantes ao diabo e os seus demônios. Que muita gente será salva nesse período, apesar de tardiamente. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Isso é o que nos diz a Bíblia. Só você pegar o Apocalipse capítulo 20. Portanto, nós precisamos entender que nós estaremos diante dele. Há pouco tempo atrás, uma irmã disse para mim, ancião, eu já estou aqui aprendendo a palavra de Deus, mas eu não consigo aceitar essa situação de Cristo ser Deus. Não consigo aceitar, né? Como ela era testemunha de Jeová, ela diz, parece que eu estou traindo a Jeová, né? Porque esse é o conceito que eles colocam na cabeça do cidadão. E eu disse para ela, irmã, eu não mais falarei muito convosco. Eu vou indicar para a irmã o canal pela Bíblia, e o que eu vou te dizer é o seguinte, se você crê que Jesus é Deus agora, vai ser muito bom para você. Se você honrá-lo como ele honra o Pai, como você honra o Pai, será ótimo para você. Se você não fizer isso, fique tranquila, que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará abertamente a Deus. Paráfrase do texto de Paulo, referindo-se a curvar-se diante de Jesus. Então não tem como.
Então toda a humanidade um dia estará presente nesse julgamento. Nós, os vivos e os mortos. Agora vejam, Deus, Ele trabalha dentro de uma visão sempre de salvação. Deus não trabalha dentro de uma visão de destruição. Deus não trabalha dentro de uma visão de lançar ninguém em inferno. Deus trabalha na visão de salvação. Quem gosta desse negócio de lançar os outros no inferno, sabe quem é? Os crentes. Crente ama jogar os outros no inferno. Então esquece isso aí, irmão. Deus trabalha com uma visão de salvação. E Ele tem salvado durante toda a história. E Ele conhece a história de cada um. E Ele sabe como cada um viveu. E Ele diz que Ele vai julgar as ações dos homens, segundo o Evangelho. E é só você ler. O Evangelho está lá em Gênesis 3,15. O Evangelho está na história. O Evangelho está no ministério de Jesus. O Evangelho está na morte de Jesus. O Evangelho está na ressurreição de Jesus. E o Evangelho está na vinda de Jesus e o juiz eterno. Então o que é o Evangelho? O Evangelho é o amor de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creia hoje, creia tardiamente. A Bíblia diz, serão julgados segundo o Evangelho. Quem foi você? O que é que você viveu no Evangelho? Qual o amor que você produziu cumprindo as palavras do Evangelho? Essa é a questão que nós precisamos nos deparar. Quem entendeu isso, dê um amém. E aí o apóstolo Paulo continua: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreende, corrige, exorta com toda paciência e doutrina. Irmãos, nós temos que estar preparados. Agora, por exemplo, nós estamos praticamente dentro do tempo. Mas ele diz, esteja preparado também fora de tempo. Sabe o que significa isso? Que nós não tiramos férias como cristãos. Nós não tiramos férias como cristãos. Obrigado, querida, Deus te abençoe. Nós não tiramos férias como cristãos. Nós temos que estar preparados tanto no tempo como fora do tempo. Nós precisamos entender que se nós temos a possibilidade de estar reunidos, seja pela internet, seja pessoalmente, isso é tempo. Mas vai chegar um momento que vai ser fora de tempo. Nós temos acompanhado, por exemplo, lá na Europa, estão começando várias manifestações contra o lockdown que está sendo de novo promovido pelos governos da nova ordem mundial. E as pessoas, mesmo sem entenderem perfeitamente o que está acontecendo, elas estão indo para as ruas, estão criando manifestações. Pessoas muitas vezes estão morrendo. Lá na Europa, eles estão vivendo um período fora do tempo, irmãos. Mas Paulo diz, esteja preparado. Ou seja, esteja com Jesus. Com tempo ou sem tempo. Dentro do tempo ou fora do tempo. Você tem que ter identidade. Você tem que saber que você está com Cristo. Quem sou eu? Está tudo bem na minha vida. Eu sou cristão. Eu estou com Jesus. Quem sou eu? Está tudo mal na minha vida. Mas eu sou cristão. Eu estou com Jesus. Dentro de tempo ou dentro de fora de tempo, irmão. Com dinheiro você é cristão. Sem dinheiro você é cristão. De barriga cheia você é cristão. De barriga vazia você é cristão. Com saúde você é cristão. Doente você também é cristão. Você tem que ter identidade de cristão. Você não pode ser um medíocre. Uma pessoa que anda na média da humanidade, simplesmente professando ser. Pregue a palavra. Escute a palavra. Viva a palavra, dentro de tempo ou fora de tempo. Exorte. Ajude outros. Isso são obras de salvo. Com toda a paciência e doutrina. Esta é a visão que nós precisamos ter. Estar
preparados. Não importa como, não importa quando. E esse preparado aqui, irmãos, é preparado para as nossas batalhas a cada tempo. Mas se tivermos uma boa espiritualidade, nós estaremos ao lado de Jesus. Esteja preparado. Vamos ver por quê. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tem algumas igrejas que traduzem algumas bíblias que traduzem fábulas. Irmãos, percebam esse momento em que nós estamos vivendo. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina e vão procurar para si alguém para fazer coceira nos ouvidos. Charles Spurgeon, no século XIX, disse que chegaria um tempo em que o púlpito seria um picadeiro e os pastores seriam os palhaços com as suas pregações de um evangelho falso. E é exatamente o que Paulo disse aqui. Hoje, o que é que as pessoas estão buscando? As pessoas estão buscando para si mestres para fazerem cócegas nos ouvidos. Não suportam mais a sã doutrina. Está se construindo uma geração de crentes cretinos. Constrói-se uma geração de crente que não aguenta ouvir a verdade da palavra de Deus. Eles querem pessoas que simplesmente preguem aquilo que eles desejam ouvir. E é isso que nós estamos vendo hoje. E muitas igrejas continuam dentro desta visão apostólica. As pessoas vão às igrejas, muitas vezes, para lavar a alma, por assim dizer, pelas suas obrigações dominicais. Mas, se ouvirem um sermão que parece que pegou no pé, é o suficiente para a semana que vem a pessoa não aparecer mais na igreja. Quem já viu isso aí acontecer? Levanta a mão. Todo mundo, né? Inclusive aqui, já aconteceu. E eu digo uma coisa para os irmãos. Eu estou muito pouco preocupado se você gosta do que eu prego ou se você não gosta. Estou pouquíssimo preocupado, irmão. Sabe por quê? O que eu prego, eu tenho substância para atravessar qualquer intempérie na minha vida. E eu só quero preparar você para isso. Mas se você não quer, eu não posso fazer nada. É isso que nós precisamos entender. Se você quer chegar na igreja e ficar ouvindo, você é cabeça, você não é cauda, dê um salto, glorifica a Deus, porque você... Esquece isso aí, irmão. Isso aí você só vai ouvir eu falar contra isso. Se você acha que você vai chegar na igreja e o pastor vai dizer assim: Labá, Suri, Yucam, Barabachédia, você é um vitorioso. Aqui não é o lugar para isso. Quem entendeu o que eu estou pregando? Aqui não é o lugar, irmãos. O lugar aqui é para aprender o culto racional. Aqui o lugar é para você mexer com o seu interior. Meu professor, o Dr. Russell Shedd, dizia o seguinte: que o melhor culto é aquele culto que você vai e sai triste. Porque é o culto que você se encontra com você. E não é isso que muitas igrejas estão oferecendo hoje. Estão oferecendo apenas cócegas nos ouvidos. Você vai ser vitorioso. Você vai ter a chave da vitória. Você vai ter isso, você vai ter aquilo. E não se prega que o que você precisa entender é que você é pecador, que você foi remido e lavado pelo sangue do Cordeiro,
e que você precisa continuar se convertendo a cada dia. Esta é a pregação em que Jesus está voltando. Jesus não morreu para você ter carro novo. Jesus não morreu para você ter casa nova. Jesus não morreu para você ter conta bancária. Jesus não morreu para nada disso. Jesus morreu para salvar sua alma do inferno. Quem entendeu o que eu estou pregando? E quando eu digo inferno, diga-se Geena, lago de fogo, destino final dos ímpios junto com o diabo. Nós vivemos tempos estranhos. O Papa Francisco, ele agora está causando uma polêmica muito grande. Não sei se os irmãos têm acompanhado isso. O Papa Francisco, ele faz uma declaração onde ele se manifesta a favor da união civil gay. Há alguns anos atrás, um pastor famoso aqui de São Paulo também falou a mesma coisa. E deu a mesma polêmica. Eu li o artigo, eu entendi qual é a opinião do Papa. Eu entendi qual é a opinião dele. Ele trabalha dentro de uma ótica de direitos humanos, não é? Que existe a necessidade de que essas pessoas tenham um reconhecimento para poder viver de uma maneira mais digna na nossa sociedade. É isso que eu entendi na fala dele. Mas aí eu pergunto para os irmãos, seria este um assunto onde o líder máximo da Igreja Católica deveria opinar? De maneira alguma, irmãos. O que ele deve ensinar é que você perdoe a pessoa que muitas vezes vive dessa maneira. O que ele deve ensinar é que você não julgue. O que ele deve ensinar é que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Isso ele deve ensinar. Agora, opinar dentro de uma situação tão delicada quanto essa, acaba causando uma certa divisão e confusão na cabeça das pessoas. Porque, desde que o mundo é mundo, Deus criou Adão e Eva. Não foi Adão e Ivo. Foi Adão e Eva. Deus, ele colocou uma ordem nas coisas. Essa ordem está aí, é algo natural. Gente, não tem, alguém tem dúvida disso? Mas o que é que está acontecendo nos últimos anos? A Rede Globo, de televisão, ela tem feito com que crie-se uma geração onde tudo ficou normal. Está tudo normal, irmãos, no mundo. Um dia desses eu estive aconselhando uma mãe, e eu aconselho de acordo com a palavra de Deus. Quem julga é Cristo. E eu aconselhei uma mãe, né, porque ela tinha problema com o filho e tal. Aí entrou alguém e falou assim, mas tá vendo aí, ó? Esse cara aí até a favor da homossexualidade ele é. Por quê? Você está dizendo o seguinte, você está dizendo que ninguém tem que julgar a pessoa. Só que você não está avalizando a opção da pessoa. Quem entendeu isso? Você não está avalizando a opção da pessoa, a opção é dela. Conjuro-te diante de Deus que há de julgar os vivos e os mortos. Quem está vivo aí dá um amém. Agora, nós não podemos julgar. É Cristo quem vai julgar. Os tempos são estranhos. O Papa, hoje, ele se manifesta em alguns assuntos que acabam causando esse tipo de confusão na cabeça da nova geração. E essa nova geração, irmãos, são seus filhos. Isso que os irmãos precisam entender. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas, porque se Jesus não voltar, irmãos, dentro de uns 20 anos, sinceramente eu não sei o que será desse mundo. Porque dentro de mais ou menos 20 anos, quantos anos tem esse menino? Tem 8, esse menino vai ter 28 anos.
esse menino já vai ser pai. Você imagina como que vai ser o filho dele, se ele não for bem criado hoje. Quem já tinha parado para pensar nisso aí? Levanta a mão. Alguns irmãos, né? Olha só, irmãos, que coisa. Porque hoje os pais estão criando os filhos dentro da visão global. Estão criando os filhos de uma maneira solta. Estão criando os filhos sendo educados pela televisão, sendo educados pelos videogames. Que tipo de geração é que se produz? Esta que vai ouvir o Papa. Essa é a geração que vai se produzir, irmãos. Semana passada, teve um pastor famoso aqui em São Paulo, que ele também fez algumas declarações polêmicas. Ele disse que a Bíblia é insuficiente. Ele diz que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia precisa ser atualizada. Ele faz um sermão de mais ou menos 1 hora, e nos minutos finais, ele diz, por exemplo, que não dá para se ler a Bíblia como um livro moderno. Eu fiquei abismado com a declaração do pastor. Irmãos, porque quando eu comecei a estudar teologia, na aula de hermenêutica, uma das primeiras coisas que você aprende é que você deve analisar a Escritura de acordo com o contexto, de acordo com o tempo em que ela foi escrita. Porém, ela é atual até hoje para nós. E ele cita a lei do estupro que era utilizada em Israel. Deuteronômio capítulo 22. E aí o que é que acontece? Ele diz, olha, tá vendo? Então se a gente fosse seguir a Bíblia, teria que seguir essa lei. Então a Bíblia está desatualizada. Eu fiquei abismado porque eu falei, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. Não era nem pelo que ele pede atualização. É o fato de ser um teólogo e não conhecer, por exemplo, a ideia do contexto época. Aquilo foi escrito dentro de um momento onde as pessoas estavam no deserto, foi escrito dentro de um momento que Deus, ele faz 610 leis para aquele povo, para que eles possam se organizar, e foi escrito dentro de um momento que, conforme diz o apóstolo Paulo, apontava para Cristo. Mas agora que Cristo chegou, não estamos mais debaixo de aio. Ou seja, a Bíblia não precisa ser atualizada. Cristo atualizou o Antigo Testamento. Foi Jesus quem atualizou. É por isso que eu digo, tem pessoas, tem grupos sectários que vivem, que amam pregar no Antigo Testamento. Eu quase não prego no Antigo Testamento, sim ou não? Porque o Antigo Testamento, palavra inspirada de Deus, escrita dentro de uma época, escrita dentro de um contexto, com validade absoluta para nós em princípios bíblicos, foi validado em Jesus. Então, crente que é crente, igreja séria, prega Novo Testamento, tira princípios do Antigo Testamento, aplica-se nas vidas das pessoas, mas prega aquilo que Jesus ensinou com seus apóstolos, que foi o cumprimento do Antigo Testamento. É assim que se faz. Agora, por que é que muitos grupos hoje, aí dá nessa fala do pastor, pregam tanto o Velho Testamento? Para colocar cabresto no povo. Quem já foi em igreja aí que ganhou cabresto? Levanta a mão, vamos ver. Quase todo mundo, né? Agora fala para mim se algum dia ele leu o Novo Testamento e colocou cabresto em você. Fala para mim se ele colocou. Nunca. Sabe por quê? Porque o Novo Testamento não põe cabresto no crente. O Novo Testamento, ele ensina o crente a viver a sua vida, a viver a sua liberdade na consciência cristã. É isso que o Novo Testamento ensina. Ou seja, você é você. Você contribui porque você entendeu que você é salvo. Você dá um prato de comida para o outro porque você entendeu que você é salvo. Você ajuda porque você entendeu que você é salvo. Você ama porque você entendeu que você é salvo. Você vive vida de salvo. O Antigo Testamento diz assim, você deve fazer.
Você tem que dar o dízimo. Era isso que dizia lá. O Novo Testamento diz, contribua segundo o seu coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então o Novo Testamento não põe cabresto. Mas o Antigo Testamento é utilizado pelas seitas, é utilizado por vários grupos religiosos. Para quê? É utilizado para colocar cabresto no crente. Então nós precisamos entender, irmãos, que estas fábulas, esses mitos que hoje muitos estão seguindo, fazem parte de um conjunto chamado período de tempo, em que não suportarão mais a sã doutrina. O crente de verdade, ele precisa estar preparado para ouvir a sã doutrina. Eu não estou dizendo que você não vai pecar mais. Eu não estou dizendo que você vai ser o santarrão da vila. Não. Eu percebi que você e eu, embora sejamos pecadores, nós somos ágnos, somos santos, baseado no sangue de Jesus Cristo. É isso que nós somos. Só que nós temos que estar preparados, irmãos, para ouvir que pecado continua sendo pecado. Quem entendeu o que eu estou falando? Pecado continua sendo pecado, irmão. Pecado vai ser pecado até você ser salvo definitivamente, né? Não é ser salvo, ser consumada a sua salvação em Cristo. Aí você ganha a imortalidade, aquilo que é corruptível se reveste da incorrupção e você não peca nunca mais. Acabou. Mas até lá você vai ter que conviver aí com alguns problemas. Qual é a diferença do salvo, mesmo quando peca, para aquele que não é salvo? Qual é a diferença? Os dois cometeram o mesmo pecado, mas um é salvo e o outro não é. O salvo, ele sabe que ele pecou e ele busca o perdão de Deus. O não salvo, ele vive que nem um animal. Você acha que um cachorro tem remorso de morder você? Nenhum. Passe no território dele que ele vai te morder, irmão. É assim que o não salvo vive. Para ele está tudo bem, para ele está tudo certo. O salvo, ele pode até pecar. Que peca mesmo, irmão. Aquele que não pecar, tem que tirar o chapéu para ele. Eu normalmente disse, sabe qual é o crente que não peca? Quem conhece aí crente que não peca? Quem sabe quem é o crente que não peca? É o crente morto, irmão. A hora que o cara estiver no túmulo, aí ele não peca mais. Nunca mais ele peca. Mas enquanto ele for vivo, esquece. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala um dia sobre este assunto, e eu achei assim muito interessante o que o reverendo Hernandes diz. Você sabe que a Bíblia, ela considera o pecado como crime. É um crime, é uma ofensa a Deus. Não importa, irmão, qual que é o tamanho do seu pecado. Não importa. Para Deus, é assim, ó. Pecado é pecado. Só pode ser negociado no sangue de Jesus. Pecado é pecado e só se negocia no sangue de Jesus. E quem negocia isso não é o pastor. Quem negocia isso não é o ancião. Quem negocia isso é você com Deus. A hora que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Então o reverendo Hernandes, ele diz assim, que se você cometer um pecado por dia, ao final de um ano, você tem 365 pecados. Ao final de 10 anos, você tem 3.650 pecados. Como é que você vai ser salvo, irmão? Como é que você vai ser salvo, você? Não tem como. Agora pegue 40 anos, né? Com 50 anos, 5 vezes 3, 15. Irmão, se eu cometesse só um pecado por dia, eu já tinha mais de 16 mil pecados. Com 30 anos, 30 é isso, mais ou menos. Eu já teria mais de 15 mil pecados. Agora você imagina, como é que Deus vai salvar um homem desse? Explique para mim. Se não for pela graça.
Ainda fica a gente tentando fazer alguma coisa para ser salvo. Você entendeu por que que o crente, quando eu digo crente, é o cristão de modo geral. Por que que o crente ele tem tanta necessidade de reparar o seu próprio pecado? Ele tem essa necessidade por quê? Porque ele não tem a consciência, que eu estou ensinando a vocês agora, de que os nossos pecados são salvos, são limpos, apenas pelo sangue de Jesus. No seu próprio poder você não vai fazer nada, irmão. Não adianta. Você não vai fazer nada. É por isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que, se não for através do sangue de Jesus, pode esquecer. Pode esquecer. O apóstolo Paulo continua dizendo que essas pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade e se voltarão para essas fábulas. Então esteja preparado para ouvir a verdade. Esteja preparado para entender que certo continua sendo certo, errado continua sendo errado, pecado continua sendo pecado, e que você é salvo apenas pela graça. Só isso que você precisa entender. Eu dei uma ilustração de alguém que faz um pecado por dia. Você imagina, irmão, que nós pecamos o dia todo. A gente peca o dia inteiro, irmãos. O dia todo. Talvez as pessoas não tenham mais concepção de pecado, sabe? Eles não entendem mais. Eu acho interessante que para algumas pessoas religiosas, inclusive, pecado é só sexo. Isso é herança da Igreja Católica, que nós absorvemos. Para eles, pecado é só sexo, irmão. O resto, como dizia o Tim Maia, está tudo liberado, liberou geral. Você pode falar mal dos outros, você pode julgar, você pode ser avarento, você pode fazer qualquer coisa. Se você não fizer sexo, você está bem na vida. Essa é a concepção que herdamos. Não, irmãos. Certo continuará sendo certo. Ancião, como é que eu tiro mais ou menos uma base de certo e de errado? Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Ali estão as obras da carne. Gálatas 5, 22 e 23. Ali está o fruto do Espírito. Então você precisa pegar, irmão, obras da carne versus frutos do Espírito. Isso aí você deveria colocar no seu espelho todo dia, para dar uma olhadinha. Quando você for lá escovar o dente, quando você for se pentear, olhar e lembrar. Ah, isso aqui são obras da carne. Ah, isso aqui é fruto do Espírito. Ah, legal. Então hoje eu vou tentar viver um pouquinho mais com o Espírito. E aí, irmão, tranquilo, aí você vai viver sossegado. Você entendeu como é que o salvo vive? O salvo não é melhor do que aquele que não está salvo em Cristo. Mas ele é justificado dos seus pecados. Ele ouve a verdade, ele entende a verdade, ele aceita a verdade, ele não fica dando ouvidos a mitos apenas. 5. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Paulo está escrevendo a um pastor. Pessoas que pastoreiam precisam ser sóbrios. Precisam suportar sofrimentos. E precisam continuar, irmãos, plenamente cumprindo o seu ministério. Ser pastor não é um título. Não é um título, irmãos. Ser pastor não é um cargo. Ser pastor é um chamado de Deus para cuidar da alma das pessoas. Você conhece um pastor chamado por Deus e um que não é chamado por Deus rapidamente. Tem alguns que têm o cargo de pastor. E tem alguns que têm o chamado de pastor. E o chamado é muito diferente. Quando você tem o chamado
você faz o seu ministério plenamente por amor às almas. Você se dedica a isso, quando você tem o chamado. Mas ele diz que você suporta também sofrimentos. Porque muitas vezes, irmãos, o pastor que tem o chamado, ele é o camarada que mais sofre. Porque ele tem aquele amor pela pessoa. Ele quer ver a pessoa bem. E muitas vezes a pessoa não entende nem ela própria e não entende também o pastor. Houve uns tempos em que eu não entendia muito bem isso. E quem me ajudou nesse aspecto foi o pastor Anderson. Porque eu falava para ele, para o pastor Roberto e para o pastor Felipe: puxa vida, a gente faz de tudo por essa igreja. Sim ou não? Quem enxerga isso na nossa vida pastoral aí, levanta a mão. A gente faz de tudo, irmão, por essa igreja. Mas aí o irmão não suporta a sã doutrina, ele vai embora da igreja. Aí eu falava: mas puxa vida, onde será que a gente errou, tal, não sei o quê. O pastor Anderson falou assim: varão, esse varão aí, eu que ensinei para todo mundo. Varão, é vida que segue, varão. Se a pessoa quer ir embora, problema dela. É ela com Deus, você não tem que se preocupar com isso não, nossa parte está feita, está bem feita. A partir dali, irmãos, eu parei de sofrer por membros da igreja, que vão embora. Eu sofro pelos que ficam. Os que ficam, se me chamarem, eu vou lá orar. Eu não vou me meter na sua vida. Eu não sou amo da sua fé. Mas se você me chamar, eu vou lá na sua casa orar. Se você precisar de mim, eu vou lhe atender. Sim ou não? Os outros pastores, a mesma coisa. Agora, suportar esse sofrimento por quem está caminhando junto é uma coisa. Agora, ficar sofrendo por quem queria cócegas nos ouvidos, aí não dá, não é, irmão? Aí é complicado. Quer cócegas nos ouvidos? Vai lá para onde o cara fala que você não é cabeça, que você é cabeça, você não é cauda. Vai lá onde o cara fala que você pode pegar o tijolinho e dar R$1.000 para ele. Vai lá onde o cara fala que você vai ficar rico se você continuar investindo naquela seara. Sim ou não? Né? Aí vai lá, irmão. Agora, sentou aqui, sentou para ouvir a palavra de Deus. Porque o ministério é efetuado sim, plenamente. É levado a sério. Não somos melhores. Paulo disse: Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E eu também sou um dos principais. Mas eu levo muito a sério aquilo que eu falo e prego para vocês aqui. Levo muito a sério, irmãos. Então levem a sério também. Seja sóbrio. Suporte sofrimentos. Irmãos, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Nós buscamos sempre zona de conforto. Ninguém está disposto a suportar sofrimento, não é? Ninguém está disposto. Mas se você analisar, eu vou fazer como Salomão. Se você analisar, nossa vida é uma sucessão de sofrimentos. É uma sucessão de vaidades. De que adianta o cara casar? Se ele vai morrer amanhã e vai deixar os filhos órfãos. Você já parou para pensar se nós vivêssemos com esse tipo de pensamento? Já parou para pensar? Então você vai sofrer a vida inteira. Você vai sofrer, quer dizer, você já casa sofrendo. Puxa vida, estou casando, mas e se eu morrer? Minha mulher vai ficar viúva, minha mulher vai casar com outro, não é? Teve alguém que já pensou isso aqui, não? Quem pensou também não vai levantar a mão de nenhum. Mas o que acontece é o seguinte, irmãos. Nossa vida é uma sucessão de sofrimentos. Você já parou para pensar? Aquela criancinha, bonitinha, que nasceu... aqui ó, pai fresco. Esse moço aqui. Léo chama-se o filho dele. Aí, já pensou se ele ficasse pensando assim: puxa, é tão bonitinho, mas vai crescer, vai embora de casa, né? Eu amo tanto, acho que eu não vou amar tanto assim não, porque uma hora eu vou perder ele.
Já parou para pensar? Então o pai sofre da hora que o filho nasce até a hora que o filho casa. A mãe sofre da hora que o filho nasce até a hora que o filho casa. O que eu estou querendo ilustrar para vocês? Irmãos, que a nossa vida é uma sucessão de sofrimentos. Então você não tem que ficar muito preocupado porque você está sofrendo, porque você está servindo a Deus. Sofrimento você vai ter na vida enquanto nós vivermos. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 18 em diante. Lá o apóstolo Paulo diz que a criação persiste em gemer, como que com dores de parto, aguardando a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, irmão, nós só vamos ser libertos do sofrimento nesse momento. Até lá a gente vai continuar sofrendo. Mas quando você sofrer dentro da igreja do Senhor Jesus, se lembre que a igreja do Senhor Jesus, ela não tem nada a ver com o seu sofrimento. Ela só te ajudou, ela só te apoiou, ela só te ensinou a suportar. Não faça como aqueles que não querem mais ouvir a sã doutrina. 6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Irmãos, olha só a convicção desse homem que está para morrer. Paulo dedica mais de 30 anos da sua vida à pregação do Evangelho. A Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne que ninguém sabe o que era, mas incomodava. Talvez um problema de foro íntimo. Incomodava Paulo. Talvez a sua consciência culpada de ajudar a matar alguns irmãos. Mas ele, agora no final da vida, ele diz: eu combati o bom combate. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Irmãos, será que você poderá dizer isto nos momentos finais da sua vida? Eu novamente cito o Dr. Shedd. Dr. Shedd, acho que já deve ter uns 3 anos que ele faleceu. O Brasil ficou abalado, o Brasil cristão, que preza, né, por bons livros, por boas palestras, né? Dr. Shedd, que era dono das publicações Shedd, e só tinha material bom. Dr. Shedd, ele começa a fazer um tratamento de câncer. E esse tratamento vai e ele morre já com quase 80 anos. Só que quando ele estava lá no hospital, que as pessoas iam visitá-lo e falavam assim: ai, pastor, nós vamos orar para o senhor melhorar. Dr. Shedd era o teólogo mais importante em solo brasileiro, foi o Dr. Shedd. Mais importante, qualquer um que você imagina aí. Dr. Shedd simplesmente olhava e falava assim: irmão, não ora não. Ora não. Eu combati o bom combate. A coroa da vida está reservada para mim. Não tente tirar de mim aquilo que Jesus já me deu. Nos momentos finais da vida dele. Você entendeu, irmãos? Essa é a convicção que nós temos que ter como cristãos. E para você ter essa convicção de que a coroa da justiça está reservada para você, de que você combateu o bom combate, você precisa ter a sua identidade de cristão. Você precisa saber quem você é perante Deus. E ele diz assim: olha, já está reservada para mim a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Irmãos, vinda de Jesus é o ápice do Evangelho. E nós precisamos amar sim a vinda de Jesus. Nós precisamos ansiar pela vinda de Jesus. Nós precisamos estar presentes na ceia do Senhor, olhando para o pão e para o vinho e falando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isto é o que nós devemos fazer. A coroa da justiça está reservada para cada um dos irmãos. Mas você precisa amar a vinda de Jesus.
Tem crente que hoje não está nem um pouco preocupado. Algumas pessoas me perguntam: pastor, qual igreja que eu devo frequentar? É simples, não tem dificuldade nenhuma. Vai lá na igreja, em um culto, veja se ele pregou volta de Jesus. Ah, fui e não pregou, passa do outro lado da rua, vai embora. Uma igreja que não prega a volta de Jesus não serve para ser igreja. Quem entendeu o que eu estou falando, dê um amém e uma salva de palmas para Jesus. Igreja que não prega a volta de Jesus não serve para ser igreja. Não tem função na terra. É apenas clube social, é apenas ajuntamento de pessoas. E nós não brincamos de ser igreja. Eu combati o bom combate. Eu sou muito franco para os irmãos. Eu tenho comigo essas mesmas palavras de Paulo, irmão. Eu me considero muito jovem ainda dentro da minha faixa etária dos 30 e poucos. Mas que Deus o livre, irmão, acontece alguma coisa comigo e eu ainda puder raciocinar nos minutos finais, eu aplico a mim exatamente essas palavras de Paulo. Combati o bom combate. O que eu fiz pelo Evangelho não me deu salvação. O que eu fiz pelo Evangelho foi a minha obrigação de ter feito como salvo em Cristo Jesus. O que eu fiz pelo Evangelho não vai me dar mérito nenhum. Mas o que eu fiz pelo Evangelho, fiz com satisfação de alguém que foi salvo e que reconheceu a sua salvação. Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. E a coroa da vida está reservada a mim. Essas são as palavras de Paulo. E ela está reservada para você, que tem levado a sério a volta de nosso Senhor Jesus. 9. Procura vir ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Irmãos, olha só. Eu acabei o meu combate, eu guardei a fé. Eu vou morrer, o Nero vai cortar minha cabeça daqui a uns dias. Essa é a fala de Paulo. E ele diz assim: venha logo, eu quero ver você. Eles tinham muita amizade, o Paulo com o Timóteo. Aí ele diz que o Demas o abandonou e foi para Tessalônica por causa das coisas do mundo. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós não vamos colocar as coisas do mundo com aquela perspectiva diabólica, sabe? Aquele negócio de crente cretino, de Deus e diabo. Tudo que é bom vem de Deus, tudo que é ruim vem do... Esquece isso, irmão. Esquece isso. Nós temos que colocar as coisas dentro de uma perspectiva da visão cristã. O Demas abandonou ele por quê? Porque o diabo tirou o Demas de lá? Não. O Demas abandonou Paulo porque o Demas era ganancioso. Ele vai para Tessalônica, que é uma cidade muito mais próspera, tipo... você está louco. Vou ficar com esse cara aqui, o Nero vai matar ele, vai me matar também. E essas roupas velhas, esse negócio de evangelho, não, eu vou para lá, vou comprar uma casa, vou viver em Tessalônica. Cada um é provado por ser provocado pelo seu próprio desejo. O desejo de Demas eram coisas materiais, então ele abandonou o evangelho. Esse era o desejo de Demas. Cada um é provocado pelo seu próprio desejo, não é pelo diabo. Quem entendeu o que eu estou falando? Porque tem crente que fica jogando a culpa só no diabo, não é, irmãos? Ai, pastor, eu pequei. Como o diabo é sujo. Eu olho para o crente assim, meu. Não tem nada de diabo, irmão. Você pecou porque você quis. Ai, pastor, eu não quis. Quis, irmão, quis. Eu só vou pecar se eu quiser. Você entendeu? O único pecado que a gente comete involuntariamente, irmãos, é o pecado da língua. Esse a gente comete involuntariamente de vez em quando, a gente fala besteira.
Por isso que a Bíblia diz que aquele que conservar a sua língua, ele também é capaz de conservar o seu corpo inteiro. Mas o resto dos pecados, todo mundo sabe que está pecando. Ou será que eu tenho uma ideia errada disso? Sim ou não? Todo mundo sabe que está pecando. O cara sai, vai com uma mulher no motel. Quer dizer, ele não sabia que ele estava indo. Ah, pastor, é que na hora que eu ia chegando, uma força pegou o carro, virou e eu entrei. Ô, irmão, vai contar isso daí para outro, né? Cada um é provado pelo seu próprio desejo. O Demas tinha desejo de coisas materiais, abandonou o evangelho. E assim vai acontecer com qualquer um que não tenha esta visão, irmãos. Não tenha a visão de olhar para o reino, para a vinda de Jesus. Aí Paulo depois diz sobre as administrações que faz com outros companheiros, e aí ele envia o Tíquico para Éfeso, na esperança que Timóteo venha, ou seja, alguém tinha que continuar pastoreando aquela igreja. E ele fala, ó, quando você vier, me traz os meus pergaminhos. Irmãos, Paulo era um profundo estudioso das Escrituras. Mesmo na hora da morte, ele queria os seus livros. Tem Bíblias que traduz, tragam os meus livros. Ou seja, nós precisamos copiar o exemplo desse batalhador cristão. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Você já imaginou? Olha só, está tudo certo na minha vida, eu corri, eu batalhei, a coroa da vida está reservada para mim. De onde Paulo tirou essa crença, irmãos? Se não foi de alimentar-se da palavra de Deus. Imagine quantos estavam ali quando Paulo ia ser decapitado. E imagine quantos tinham essa certeza. Então deixa eu falar uma coisa para você. Crente tem certeza de salvação, irmãos. O Espírito Santo coloca em você a certeza de que você está salvo. Você tem que ter consciência, eu sou pecador, só que eu sou justificado e eu estou salvo, em nome de Jesus. Você não vai ser salvo, você já foi salvo. Quem já entendeu essa palavra aí, dá um amém. Você já está salvo. Procure se aplicar. Salvo lê Bíblia, irmão. Quem entendeu essa palavra? Salvo lê Bíblia. Vamos para frente. Versículo 16. 14. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Irmãos, tem pessoas que simplesmente se opõem às palavras do Evangelho. E aí alguém diz, como é que eu devo proceder? Irmãos, previna-se contra ele, de preferência, deixando ele falar sozinho. É assim que se faz. Quem é que vai retribuir a esta pessoa? É o Senhor. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu sou muito atacado na internet. Quem sabe disso aí? Levanta a mão. Quase todo mundo, varão. Eu sou muito atacado na internet, irmãos. Mas o que é que eu posso... Esses dias uma irmã me perguntou, pastor, o senhor não vai fazer nada para responder esse rapaz? Eu falei, irmã, a sabedoria é provada justa pelas suas obras. Foi o que Jesus Cristo ensinou. Os frutos do meu trabalho, as minhas cartas de recomendação, são vocês aqui em Elim de Hortolândia. As minhas cartas de recomendação são as pessoas que seguem através do mundo. Pessoas que têm aprendido o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Esses que tentam fazer mal, denegrindo a minha imagem, o Senhor cuidará deles. Previna-se contra aqueles que falam mal do evangelho. Não dê ouvidos a pessoas que atacam pessoas sérias no evangelho. Tem muito picareta, a gente sabe que tem. Mas quem caminha com você, você conhece quem é. Algum dos irmãos tem dúvida da reputação do vosso pastor? Então, irmãos, essa é a palavra do Paulo. O Alexandre Ferreiro fez muito mal para mim, mas o Senhor o recompensará. É assim, a gente não deseja mal para ninguém. Nós somos cristãos.
deixe que o Senhor cuide deles. E quando alguém começar a te atacar, faça a mesma coisa. Deixa que o Senhor cuide deles. Ora pela vida deles. É o mínimo que nós podemos fazer. 16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Irmãos, olha só que coisa, o apóstolo Paulo aqui, ele esteve para ser lançado na arena algumas vezes. Mas enquanto ele não efetuou plenamente o ministério dele, Deus não deixou que Paulo morresse. Ele não foi, de maneira nenhuma, lançado às feras. E uma outra particularidade aqui que ele trata, ele diz que ele ficou sozinho. Ele foi ser julgado e ele estava sozinho. Irmãos, eu sempre tenho dito o seguinte: não existe crente carreira solo. Crente que é crente, se ajunta. Agora a moda é se ajuntar também pela internet. Então a gente também se ajunta pela internet. Mas Paulo, ele revela a tristeza dele ter ficado sozinho quando ele ia ser julgado. Nós precisamos ser mais companheiros uns dos outros. Mas Paulo diz, bom, que isso não lhe seja cobrado. Porque o Senhor permaneceu do meu lado e me deu forças. Você não está sozinho. Mesmo que pareça estar sozinho. Durante esse momento que nós vivemos, esses 7 meses, talvez você teve a sensação de que estava sozinho. Talvez você pensou, puxa vida, não é? Eu estou aqui em casa, fico só assistindo aqui o ancião pregar pela televisão, não é? Pelo vídeo. Que solidão. Não, irmão. O Senhor está do seu lado. O Senhor está do seu lado. O Senhor estará do seu lado nos seus momentos mais difíceis. O Senhor estará do seu lado na hora que você experimentar aquele diagnóstico médico. O Senhor estará do seu lado na hora que você estiver em uma cama. O Senhor estará do seu lado na situação mais provadora da sua vida. E Ele vai lhe dar forças. Porque enquanto a sua tarefa não estiver cumprida nessa vida, meu irmão, você pode ter certeza que Deus não permitirá que você parta dela. Você não foi colocado aqui sem um propósito. Tem propósito de Deus na sua vida de pregar o Evangelho. Posso ouvir um amém? Quem viu a irmã Ângela, acho que há 3 anos atrás, né, Ângela? 5? Meu Deus do céu, como o tempo passa. Eu não sei mais, eu acho que eu vou parar de contar o tempo, porque não dá mais. Quem viu a irmã Ângela há 5 anos atrás, irmãos, como eu vi naquele hospital lá da USP, né? Na Unicamp, né? Foi eu lá, foi o pastor Anderson. Quem viu essa irmã, irmão, e não acreditar em Deus, não acreditar que Deus cumpre propósito na vida da pessoa, não sabe quem é Deus. Quem viu a irmã Iraci há 6 meses atrás, que nem eu vi, com os órgãos paralisando num hospital, como diz o Luiz Gonzaga, a malera, cor de morto. Quem lembra disso? Levanta a mão. Alguns irmãos. Não era assim, irmão. Estava praticamente calma, encomendada. E eu, pela misericórdia de Deus, nesse meu ministério, Deus de vez em quando, Ele faz uns milagres aí, através da gente, né? Para toda a glória dEle. Eu fui lá, como fui no caso da irmã Ângela, oramos. Está aí a irmã, para todo mundo ver, é um testemunho vivo. Está aí o Theo, né? E a irmã Iraci, que eu fui lá praticamente, irmãos, quando eu vou, pastor, eu preciso ir lá orar por fulano, porque fulano está muito mal. Eu vou orando, né? No caminho eu já vou orando.
para ver se Deus faz a obra. Porque quem faz é Ele e a soberania dele eu também não entendo como é que é. Eu já orei por gente que morreu. Estava bem, morreu. Fui lá e orei, morreu. E eu fui lá e orei por gente, como a irmã Iraci, que estava praticamente desenganada, ela saiu 2 dias depois. Quer dizer, irmãos, é Deus quem faz a obra. Nós não sabemos como é que funciona. Deus está do seu lado. Enquanto o propósito dele não for cumprido na sua vida, você não vai, fica tranquilo. É verdade, lembro, inclusive ela está no nosso canal. É verdade. Ela se chama Cássia e está viva até hoje. Quem lembra dessa moça? Era uma moça paralítica que vinha na igreja de muletas. E um dia a nossa igreja era lá embaixo ainda. E essa moça chegou, mas irmão, dava dó o jeito que ela andava. Não é que ela andava de muleta assim normal, igual o camarada anda. Não. Ela andava com aqueles negócios que colocava assim no braço, aqueles 2, e ela andava toda tremendo, caindo. E um dia eu estava pregando, era aniversário da igreja Elim, lá no 2º prédio que nós estávamos aqui. E eu estava pregando, irmãos, e essa moça chegou. Ela veio sentar assim na frente, e ela caiu. Ela caiu. E foi aquele negócio, né? Aí vieram lá, levantaram, sentaram ela. Eu disse assim para aquela moça durante a pregação. Quem lembrar disso aqui que eu vou falar, levanta a mão. Eu disse assim, como se fosse hoje. Deus quer te curar, mas Ele vai curar primeiro a tua alma. Quem lembra disso? Alguns irmãos. Irmãos, essa moça tinha uma vida completamente conturbada. O pastor Anderson participou comigo nisso. Ele falou assim, ancião, eu vou lá visitar a menina, o que eu prego para ela? Eu falei, prega para ela a salvação em Cristo Jesus, só. E disse que Jesus vai curar ela. Irmão, essa moça se libertou de uma vida promíscua que ela tinha. No dia que o pastor Anderson foi lá. Ela se libertou de uma vida promíscua que ela tinha. Passado alguns dias, essa moça apareceu na igreja sem muleta. Deus curou ela, não fui eu. Deus tinha um propósito na vida dela. Você entende isso? Então Deus está do teu lado. Não desiste, irmão. Esse livro aqui nos mostra 2 coisas importantes. Primeira, se eu partir, a coroa da vida está reservada para mim. Se eu ficar, tem propósito de Deus na minha vida. É assim que o cristão pensa. Quem entendeu o que eu estou falando? O Senhor permaneceu do meu lado e me deu forças, para que por mim fosse plenamente proclamada a mensagem a todos os gentios. Então, queridos irmãos, lembre-se de uma coisa. Deus, Ele continua preservando, sim. E nós não entendemos muito bem como é isto. Está relacionado à soberania dEle. Mas, ao que me parece, isso está relacionado àquilo que você é para o reino de Deus. A importância que você dá ao reino de Deus. E aí depois ele diz assim: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Paulo tem plena convicção de que ele reinará com Jesus. A Bíblia diz que durante o período milenar, os 12 apóstolos estarão aqui. Inclusive, diz a Bíblia, julgando as 12 tribos de Israel, no período da recriação. E a Bíblia diz que o nome deles estará na cidade santa. A coroa da justiça, o reino celestial, dominando completamente essa terra.
é o que aguardava Paulo, e essa era a esperança dele. Vejam, irmãos, como o evangelho é diferente do que vocês têm ouvido. O evangelho, ele aponta para um momento em que você vai ter tudo, sim, depois que Deus cumprir a sua vontade aqui na terra como é feita nos céus. O evangelho aponta para você como um proclamador do evangelho, como um proclamador do reino de Deus. O evangelho aponta para você como um embaixador do reino de Deus aqui na terra. E se você aceitar, irmãos, assumir essa função, fizer o melhor dentro do reino de Deus, se você tem força, faça com as suas forças. Se você pode investir recursos, invista os seus recursos, invista a sua vida, ajude outros, viva, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E você pode ter certeza, irmãos, que a sua esperança, ela vai ser salvaguardada. Se você cair num momento de tribulação na sua vida, e você fez bonitinho, de acordo com o que a palavra de Deus ensina, e o médico falar, você vai morrer. Você vai dizer, glória a Deus, para mim está reservada a coroa da vida. O que eu pude, eu fiz. Se ele disser assim, você vai viver. Você vai dizer, então deixa eu correr pegar meus pergaminhos, que a obra de Deus continua me esperando. Deus abençoe vocês.